Fique ligado, a nossa próxima atração começa já já. Mas antes, quero lembrar você que você pode acessar a Memory News no Facebook com o seu novo padrão. Acesse, curta a página, siga a gente nas redes sociais. Você pode seguir a Memory News pelo Facebook, pelo nosso Instagram e também pelo Twitter. Acesse agora, siga a gente. Você vai gostar da nossa página. As notícias atualizadas para você, sem fake news, com prestação de serviço, estão aqui. Sempre com notícias atualizadas. Acesse também o nosso canal no YouTube, MemoryTube. Se inscreva nele, é de graça e você vai gostar, com certeza. E acesse também o nosso blog atualizado, memorynewsblog.blogspot.com, memorynewsblog.blogspot.com. As notícias atualizadas você acompanha na Memory, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter, pelo blog e pelo YouTube. É a Memory. Fique ligado, aonde você estiver, a Memory News está com você, sempre. Um programa diferente de tudo que você já viu. Uma mistura especial de notícias que marcaram e se tornaram repercussão. Curiosidades e dicas de todos os tipos. A informação em tempo real. Depoimentos, entrevistas com temas selecionados para variar e para agradar todo o público. Tudo isso e muito mais com vídeos, áudios, sonoras, locuções. Esse é o Doc News. Um programa que vai mexer com você, com a sua família, para mudar a sua vida. Esse é o Doc News. Olá, boa noite a todos. O Doc News está começando aqui pela Memory News no Facebook, pelo MemoryTube no YouTube e pelo Memory News Blog. Você que me acompanha nesse Áudio Memory, a nova plataforma de áudios para você, como se fosse um rádio, só que bem atualizado e com notícias quentíssimas para você. Nós vamos falar sobre a Covid-19, que tem feito vítimas, inclusive matou um senador em São Paulo. Nós vamos falar também sobre a postura do presidente Jair Bolsonaro diante da pandemia. Nós vamos fazer também um editorial agora, daqui a pouco, e falaremos também, como não aconteceu no programa passado, a gente não conseguiu fazer homenagem ao cantor Carlos Alexandre. A gente vai fazer a homenagem para ele, contando a história do cantor Carlos Alexandre, e também vamos contar a história de outra personalidade que também marcou época. É o nosso quadro especial que a gente tem no Doc News. Tem muita atenção para você, Doc News. Fique ligado. Doc News. Política. O senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo, aos 58 anos de idade, morreu nesta quinta-feira no Hospital São Camilo, em São Paulo. Ele estava internado desde o início de março devido a complicações do novo coronavírus. A informação foi confirmada pelo perfil oficial do político. Aspas.
Com muita dor no coração, comunicamos a morte cerebral do grande pai, irmão e amigo, senador Major Olímpio. Por lei, a família terá que aguardar 12 horas para a confirmação do óbito e está verificando quais órgãos serão doados. Obrigado por tudo que fez por nós, pelo nosso Brasil. Fecha aspas, escreveu o perfil do senador. Olímpio chegou a apresentar melhora na terça-feira da semana passada e foi entubado. Mas piorou no dia seguinte e voltou à intubação. Segundo funcionários do gabinete do senador, a situação dele hoje de manhã era gravíssima. As fontes relatam que os médicos já haviam comunicado à família que o senador sobreviveria só por um milagre. O assessor de imprensa do senador, Diego Freire, também está internado na UTI de hospital em São Paulo, com comprimento grave dos pulmões, mas apresentando melhora. O funcionário se contaminou junto com o Olímpio, durante uma romaria de prefeitos que protestaram por recursos para emendas. Major Olímpio foi o senador mais votado, com 9 milhões de votos na eleição de 2018. Era seu primeiro mandato da casa. Os suplentes dele são o empresário Alexandre Luiz Giordano e o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes. Identificado com pautas de segurança pública e conservadoras, foi aliado de Jair Bolsonaro sem partido na campanha de 2018, mas rompeu com o governo e passou a ser atacado por apoiadores da família do presidente. Nascido em Presidente Venceslau, em São Paulo, Sérgio Olímpio Gomes foi presidente da Associação Paulista de Oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Na carreira militar, incorporou seu nome eleitoral e conquistou a base que o elegeu em uma cadeira na ALESP, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em 2006, com cerca de 52 mil votos. Ele foi reeleito em 2010 para o Legislativo Paulista e se lançou ao cargo de deputado federal em 2014, quando foi eleito com 179 mil votos, o 14º mais votado do estado. Apesar da fala forte e seus gritos no plenário incomodarem parlamentares, Olímpio era respeitado pelos pares do Congresso e tinha tratamento cordial com os colegas. Durante o mandato da Câmara, manteve as bandeiras pelos policiais militares e a fala firme contra o PSDB. Em setembro de 2017, protagonizou uma das poucas cenas que um ex-governador Geraldo Alckmin se exaltou e gritou publicamente. Com microfone e uma caixa de som, Olímpio foi a São Carlos, em São Paulo, cobrar do governador o reajuste dos salários de policiais. E gritava fazendo os pedidos por aumento dos rendimentos a correligionários do ex-governador criticar Olímpio. No final de seu discurso, Alckmin tratou de responder ao então deputado. O embate com Alckmin foi mais um momento de tensão como ferrenho opositor ao PSDB. Ao longo da vida, Olímpio passou por 6 legendas: PP, PV, PDT, PMB, Solidariedade e PSL, e sempre com oposição aos tucanos. A rixa se deu pela defesa da Polícia Militar, que é comandada desde 1994 pelos tucanos, que venceram todas as eleições para governador do período. Foi destaque como adversário dos governadores de São Paulo. O salto na carreira política aconteceu na eleição de 2018, quando o então candidato à presidência Jair Bolsonaro era seu correligionário do PSL. Olímpio reconheceu que a eleição do Senado foi fruto da campanha com Bolsonaro. Assim como o ex-ministro Sérgio Moro, Gustavo Bebiano e Santa Cruz, as críticas à família Bolsonaro o levaram ao rompimento com o presidente. Ele chegou a dizer ao site UOL em 2020 que os filhos do presidente só atrapalham. O senador chamou Bolsonaro de traidor e disse que o presidente brigou com ele porque não queria que eu assinasse a CPI da Lava Toga ao STF para proteger seu filho bandido. Fecha aspas. O suplente que vai substituir o Major Olímpio é o Alexandre Luiz Giordano. É um empresário paulistano e atua em diferentes ramos, com instalações metálicas e imóveis. Giordano se envolveu em uma polêmica em 2019, quando o jornal ABC Color, do Paraguai, noticiou que ele viajou 2 vezes ao país para tratar da compra de energia excedente de usina hidrelétrica de Itaipu e teria usado o nome do presidente Jair Bolsonaro nas negociações. Toque News.
Editorial. Olha, pessoal, nos dias de hoje, com essa pandemia de Covid-19, medidas restritivas são importantes. Não adianta você querer ser marrento, teimar contra a doença e não respeitar os protocolos de restrição, evitando assim a aglomeração. As pessoas estão morrendo. Nos dias de hoje as UTIs estão lotadas. Vivemos um colapso na saúde. Não dá nos dias de hoje para a pessoa pensar em se tratar de uma situação como essa. A doença tem afetado todos, independente se é rico, se é pobre, se é negro, se é branco, se é homem ou mulher, se é homossexual, não importa. A doença está aí. E tem mostrado que ela veio para matar. E se as pessoas não tomarem cuidado, ela mata mesmo. Medidas restritivas são importantes. Em São Paulo e no Brasil inteiro, eu diga-se de passagem, não houve lockdown. Lockdown significa o quê? Fechar tudo, desde o transporte público até trabalho. Só manteria serviços essenciais. E isso não aconteceu no Brasil. Então, se cuidem. Use máscara, passe álcool em gel. Não coloque sua vida e de sua família em risco, porque a situação nos dias de hoje não está fácil para ninguém. Infelizmente, a situação no nosso país, o presidente da República não tem visto assim. Com o negacionismo dele, ele insiste em dizer que as pessoas devem viver uma vida normal, como se nada estivesse acontecendo. Mas infelizmente não é essa a realidade. E eu falo isso não é para defender político nenhum. A situação não está fácil. Não há auxílio emergencial ainda para as pessoas mais carentes. O preço das coisas continua aumentando. Agora, essa semana, teve aumento até do preço dos remédios, para vocês terem uma ideia. Então, eu aconselho você a tomar cuidado aonde você for, que a situação não está fácil para ninguém. Vamos seguir o programa. Doc News. Economia. O presidente Jair Bolsonaro assinou nesta quinta-feira a medida provisória que cria o novo auxílio emergencial para trabalhadores informais e beneficiários do Bolsa Família. O auxílio emergencial 2021 será pago a partir de abril, em 4 parcelas com valores de R$ 150 a R$ 250 reais, ou 375, dependendo da família. Serão beneficiadas 45,6 milhões de pessoas, 22,6 milhões a menos do que o auxílio emergencial de R$ 600 reais pagos em meados do ano passado. 68,2 milhões de pessoas. Só vai receber o auxílio emergencial quem já recebeu o ano passado e, portanto, já está inscrito no cadastros públicos usados para análise dos pedidos. Quem não faz parte dos cadastros não receberá o benefício, visto que não haverá novos pedidos. O valor será, para quem mora sozinho, R$ 150 reais. Já para as famílias com mais de uma pessoa e que não são chefiadas por mulheres, será R$ 250 reais. Famílias chefiadas por mulheres, R$ 375 reais. Quem poderá receber? É preciso atender uma série de critérios para receber o novo auxílio. Ser trabalhador informal ou beneficiário do Bolsa Família. Ter renda familiar mensal de até 3 salários mínimos, R$ 3.300 reais. Ter renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo, R$ 550 reais. Ter recebido auxílio emergencial em 2020. Agora, quem não poderá receber são os trabalhadores formais com carteira assinada, quem recebe
o benefício do INSS, ou de Programa de Transferência de Renda Federal, quem recebe auxílio de 2020, mas não sacou nem usou o dinheiro, e quem estiver com o auxílio emergencial de 2020 cancelado no momento da análise cadastral do novo auxílio. Residentes médicos, multiprofissionais, beneficiários de bolsas de estudo, estagiários e similares. Pessoas com menos de 18 anos, exceto os mães e adolescentes. Presidiários, quem teve rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2019. Quem tinha em 31 de dezembro de 2019 a posse ou propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 300 mil. E quem recebeu de 2019 rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte superior a R$ 40 mil. Não é possível pedir o benefício. No ano passado, o governo disponibilizou um aplicativo de um site para o trabalhador se cadastrar e solicitar o auxílio. Neste ano, o governo vai usar o cadastro feito do ano passado. Se avaliar que o trabalhador atende os critérios, pagará o benefício automaticamente, sem que o trabalhador tenha que fazer nada para receber. O pagamento. O governo deve depositar o dinheiro nas contas digitais gratuitas abertas pela Caixa, em nome dos beneficiários do auxílio do ano passado. Ainda não tem divulgação o calendário de pagamento, mas deve começar apenas em abril. Doc News. News em Foco. O Ministério da Saúde visitou os estoques da indústria de medicamentos usados para entubar pacientes, como sedativos, anestésicos e bloqueadores musculares, que passaram a ficar escassos em alguns locais do país, após a explosão de casos de Covid-19 nas últimas semanas. Segundo a pasta, a ordem de entrega dados dos fármacos feita na quarta-feira, dia 17, deve suprir a demanda do Sistema Único de Saúde, o SUS, por 15 dias, com 665,5 mil comprimidos. Diversos hospitais e regiões do país têm apontado falta e preocupação sobre risco de desabastecimento. Secretário Executivo do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, CONASENS, Mauro Junqueira, afirma que as altas de casos voltou a trazer riscos de falta de produto e afirma que o Ministério fez entrega de medicamentos no fim de semana para garantir o uso dos hospitais por 20 dias. Aspas, pedimos para suspender cirurgias eletivas, para que não haja concorrência por esses medicamentos, disse. O Ministério também tem ordenado a entrega dos estoques de oxigênio de algumas empresas. A Frente Nacional dos Prefeitos, FNP, cobrou nesta quinta-feira, dia 18, ações do governo Jair Bolsonaro para evitar a falta desse insumo. O Conselho Federal de Farmácia, CFF, manifestou em nota extrema preocupação à falta de medicamentos essenciais, à qualidade da assistência e manutenção da vida de pacientes em estado grave. Conforme o órgão, havia relatos de falta de bloqueadores neuromusculares, sedativos e outros medicamentos usados em terapia intensiva, como midazolam para intubação e imunoglobina, indicado para amenizar os sinais e sintomas da artrite reumatoide. Segundo José de Arimateia Rocha Figo, farmacêutico hospitalar e membro do CFF, o Sul tem a pior situação. Santa Catarina estava bastante crítica e o Rio Grande do Sul também, disse Arimateia Rocha Figo. Ele trabalha no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, que, segundo ele, tem estoque desses tipos de medicamento por até 40 dias e já precisou ajudar outros hospitais da região. No Hospital do Paraná, em Maringá, o estoque de bloqueadores neuromusculares terminou na terça-feira, dia 16. Um intensivista do Rio Grande do Sul disse que os estoques de
rocurônio, um tipo de relaxante muscular, estão baixos em hospitais de Porto Alegre. Doc News. Cotidiano. Dois portais de transparência do governo federal indicam que as Forças Armadas licitaram apenas em 2020 a compra de mais de 1,2 mil toneladas de filé mignon, ao custo total de 47,9 milhões de reais para os integrantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. No mesmo período também foram abertos processos de compra de 438,8 toneladas de salmão, no valor total de 18,6 milhões de reais. Os dados fazem parte do levantamento feito pelo PSB na Câmara e são objeto de denúncia levada pelo partido essa semana ao Tribunal de Contas da União, TCU. A representação vai se tornar em outras em andamento na Corte, que também tratam de compras envolvendo as Forças Armadas, com processo para aquisição de 700 toneladas de picanha e 80 mil litros de cerveja, entre outros produtos alimentícios. O caso será relatado pelo ministro Walter Alencar. As informações do novo levantamento foram coletadas por meio de 2 páginas de compras do Ministério da Economia, o painel de preços e o Comprasnet, também consultadas pelo Congresso em Voco. As licitações seguiram o modelo pregão, aquele em que é escolhido o fornecedor que oferece o produto pelo menor preço. No caso do filé mignon, foram 823,9 toneladas licitadas apenas pelo Exército, 247,8 toneladas pela Marinha e 187,3 toneladas pela Aeronáutica. Também há registro de licitação de 200 quilos de filé para a indústria do material bélico do Brasil, Imbel, uma estatal ligada ao Exército, e outras 2,7 toneladas para o próprio Ministério da Defesa. Aspas, esse milhão de quilos de filé chega aos recrutas ou é exclusividade das altas patentes das Forças Armadas? E o povo é obrigado a pagar carne nobre para eles enquanto tem ovo frito no cardápio? Questiona o deputado Elias Vaz, do PSB de Goiânia, responsável pela representação também assinada por outros parlamentares de seu partido. Doc News. Futebol. Com um longo impasse na negociação envolvendo Santos Borré, o Palmeiras resolveu aumentar o leque de opções do mercado da bola para reforçar o ataque. Segundo o site Wall Sports, foi apurado que o clube Abel Ferreira tem vasculhado nomes, pelo menos de 2 foram debatidos internamente. O paraguaio Sebastián Ferreira, do Libertad do Paraguai, e o brasileiro Tiquinho Soares, que está perto de decidir contrato com o Tianjin Teda da China. Ferreira e Soares se juntam à dupla argentina Tati Castellanos, do New York City dos Estados Unidos, e Juan Dineno, de Pumas do México. Todos foram avaliados positivamente pela comissão técnica. Interessaram e receberam sondagens, numa tentativa de cobrir valores e detalhes do eventual acordo.
O clube, contudo, também discute outros possíveis alvos com análise do mercado e ainda não se vê próximo de um esforço para a posição. Aos 23 anos, Sebastián Ferreira está no Libertad desde o ano passado, depois de uma passagem de 2 temporadas pelo México, onde defendeu o Morelia. Foi revelado pelo Olimpia do Paraguai e tem várias presenças nas seleções sub-17 e sub-20. Enfrentou o Palmeiras nas quartas de final da Copa Libertadores de 2020. Veterano, Tiquinho Soares, de 30 anos, está sem receber salários desde que chegou ao futebol chinês. Em outubro do ano passado, por isso solicitou a rescisão da FIFA, que em breve deve confirmar uma decisão favorável. Rodou por diversos clubes pequenos do Brasil, entre eles o 13B da Paraíba e o CSP, também da Paraíba, antes de fazer sucesso no Porto de Portugal de 2016 a 2020. Doc News. Celebridades. O temido e irônico deus nórdico Loki chega ao serviço de streaming da Disney, mas só em 11 de junho. Mas ele já deu as caras da maldade no primeiro post divulgado da série com seu nome. A Marvel deu uma pequena demonstração de como será a figura do irmão de Thor, que mais uma vez será vivido por Tom Hiddleston. Aspas. Comece sua contagem regressiva para a chegada gloriosa da série do Marvel Studios, anunciou a conta oficial da produção. É a 7ª vez que Tom será Hulk, após os filmes da franquia Vingadores do MCU. Aspas, é tão legal e há tantas coisas incríveis que vão acontecer em cada episódio. Mal posso esperar pelas pessoas para ver. É muito trabalho duro. Estamos trabalhando intensamente para tornar isso o melhor possível e acho que as pessoas vão ficar emocionadas quando virem. Fecha aspas, disse o supervisor de efeitos visuais Brad Parker ao site Comic Book. O ambiente da história será após os eventos mostrados em Vingadores Ultimato. Hulk entrará em conflito com a misteriosa organização Time Variant Authority. Aspas, desde Vingadores, Guerra Infinita e Vingadores Ultimato, 2 questões foram levantadas. Será que o Hulk está realmente morto? E o que o Hulk está fazendo com aquele cubo? Essa série vai responder a essas 2 questões, afirmou Tom ao Trio Late Show White Stephen Colbert, ainda em meados de 2019. Doc News. SP Notícias. Os prefeitos do consórcio intermunicipal da Grande ABC decidiram nesta quinta-feira, dia 18, solicitar ao governo estadual sobre a gestão de João Dória, do PSDB, que promova o lockdown em toda a região metropolitana de São Paulo. O objetivo é frear a contaminação pelo novo coronavírus em toda a Grande São Paulo, onde o sistema de saúde está próximo do colapso. Segundo os prefeitos das 7 cidades do ABC, municípios da região do Alto Tietê também aderiram ao apelo. Ao todo, 19 das 39 prefeituras da Grande São Paulo pedem que o governo estadual promova o confinamento da população por ao menos uma semana. Paralise trens e ônibus intermunicipais, bem como auxilie na fiscalização e no cumprimento da medida com apoio da PM e dos órgãos de vigilância estaduais. Aspas, se é possível implementar o lockdown com envolvimento da ação direta do governo estadual,
Até pelo fato de que nós temos uma dependência em relação à capital, não há como implementar sem a capital embarcar e sem o governo estadual adote alguma posição em relação a isso, fecha aspas, disse o presidente do consórcio municipal do Grande ABC, o prefeito de Santo André, Paulo Serra, do PSDB. Nessa quinta, o prefeito da capital paulista, Bruno Covas, do PSDB, afirmou que seria inviável implantar um lockdown na cidade, porque há milhares de vias compartilhadas diretamente com outros municípios da Grande São Paulo. Também disse que conta com 1.000 integrantes da GCM, Guarda Municipal Metropolitana, para promover a fiscalização em toda a capital. Segundo Serra, a ideia seria promover o confinamento a partir da segunda-feira, dia 22, até o domingo seguinte, dia 28. Após a tomada de decisão, 72 horas seria o tempo necessário para implementar, o afirmou. Doc News. Saúde em questão. Uma nova pesquisa mostra que mais da metade das pessoas infectadas pelo coronavírus relataram depressão. Segundo o estudo publicado no periódico JAMA, no 12 de março deste ano, o artigo, entretanto, ainda não conseguiu provar a causa e efeito. Aspas. Essa observação reforça a importância de compreender se isso é um efeito de Covid-19 ou simplesmente o estresse em lidar com a pandemia, ainda um quadro agudo da doença, fecha aspas, explicou o autor principal do estudo e professor de psiquiatria Roy Perris. Segundo ele, a combinação de estresse crônico durante a pandemia e interrupção da socialização entre as pessoas já é uma receita para depressão e ansiedade. Os pesquisadores analisaram 3.900 pessoas infectadas pela doença entre maio de 2020 e janeiro de 2021 nos Estados Unidos e reuniram os seguintes resultados. 52% dos participantes, 2.046, preencheram os critérios que caracterizavam a depressão. Os participantes com depressão eram mais propensos a serem jovens, do sexo masculino e terem tido quadro grave de Covid. Eles também encontraram uma ligação entre as dores de cabeça durante a doença e o maior risco de depressão. Mas é possível que as pessoas com depressão tenham maior probabilidade de dizer que tiveram dores de cabeça quando estavam doentes. Os estudos não conseguiram provar a causa e efeito. É possível que aqueles que disseram estar sofrendo de depressão tivessem seus sintomas antes de terem Covid-19. Ou que demorassem mais para se recuperar da depressão após ficarem doentes ou estivessem em maior risco para a Covid-19 em primeiro lugar. Doc News. Homenagens. Como havia falado, nós vamos fazer duas homenagens hoje do programa Doc News. Nós vamos começar homenageando um ator que marcou época chamado Amácio Mazzaropi. E depois vamos prestar homenagem que a gente não conseguiu, porque não saiu no programa, ao saudoso cantor Carlos Alexandre. Vamos começar com Amácio Mazzaropi. O que você vai ouvir agora é a cena do trecho de um filme de Amácio Mazzaropi, o Fofoqueiro do Céu, o filme que foi gravado em 1977. Vamos botar para rodar. Você quer andar mais devagar e parado, você caiu ao corpo?
Pega esse metrô, vamos levar o corpo. Pega, não demore aí. Vamos tirar o corpo daqui, gente. Filho de Bernardo Mazzaropi, imigrante italiano, e Clara Ferreira, nascida em Taubaté, São Paulo. Amácio Mazzaropi. Com apenas 2 anos de idade, sua família muda-se para Taubaté, no interior de São Paulo, onde estavam seus avós maternos. O pequeno Amácio passava longas temporadas no município vizinho de Tremembé, na casa do avô materno, o português João José Ferreira, exímio tocador de viola e dançarino de cana verde. Seu avô também era animador de festas do bairro onde morava, as quais levava seus netos, que desde cedo entram em contato com a vida cultural do caipira, que quanto inspirou Mazzaropi. Em 1919, sua família volta à capital. Mazzaropi ingressa no curso primário de colégio Amadeu Amaral, no bairro do Belém. Bom aluno, era reconhecido por sua facilidade em decorar poesias e declamá-las, tornando-se o centro das atenções nas peças escolares. Em 1922, morre o avô paterno e a família muda-se novamente para Taubaté, onde abre um pequeno bar. Mazzaropi continua a interpretar tipos nas atividades escolares e começa a frequentar o mundo circense. Preocupados com o envolvimento do filho com o circo, os pais mandam o Amácio aos cuidados do tio Domênico Mazzaropi, em Curitiba, onde trabalhou em lojas de tecido da família. Já com 14 anos, em 1926, regressa à capital paulista, ainda com o sonho de participar em espetáculos circenses. Finalmente entra para a caravana do Circo La Paz. Nos intervalos, o número de Fakir, Mazzaropi conta anedotas e causas, ganhando uma pequena gratificação. Se pudesse manter sozinho, em 1929, Mazzaropi volta a Taubaté com os pais, onde começa a trabalhar como tecelão. Mas não conseguiu se manter longe dos palcos e atua numa escola de bairro. Em 1932, com a Revolução Constitucionalista, segue-se uma grande agitação cultural e Mazzaropi estreia sua primeira peça de teatro, chamada A Herança do Padre João. Em 1935, consegue convencer seus pais a seguir turnê com sua companhia e atuarem como atores. Até 1945, a trupe Mazzaropi percorre muitos municípios do interior de São Paulo, mas não há dinheiro para melhorar a estrutura da companhia. Com a morte da avó materna, Dona Maria Pita Ferreira, Mazzaropi recebe uma herança suficiente para comprar um telhado de zinco para seu pavilhão, podendo assim estrear na capital. Com atuações elogiadas por jornais paulistanos, depois de parte da companhia em turnê pelo Vale da Paraíba, a grave situação de saúde de seu pai se complica e a situação financeira da companhia de teatro. Em 8 de novembro de 1944, morre Bernardo Mazzaropi. Dia após a morte de seu pai, estreia no Teatro Verdun, ao lado de Nino Nelo, sendo ator e diretor da peça Filho de Sapateiro. Sapateiro deve ser acolhida com entusiasmos pelo público. Em 1946, convidado por Dermival Costa Lima, da Rádio Tupi, estreia o programa dominicial Rancho Alegre, encenado ao vivo no auditório da emissora do bairro de Sumaré, dirigido por Cassiano Gabus Mendes. Em 1950, este mesmo programa estreou na TV Tupi, mas agora contava com a coadjuvação dos atores João Rastife e Gene Prado. No cinema, foi convidado por Abílio Pereira de Almeida e Franco Zapparin. Mazzaropi estreia seu primeiro filme, intitulado Sai da Frente, em 1952. Rodado pela Companhia Cinematográfica Veracruz, onde produziria mais 2 filmes. Com as dificuldades financeiras da Veracruz, Mazzaropi faz, até 1958, mais 5 filmes por diversas produtoras. Naquele mesmo ano, vende sua casa e cria a Pan Filmes, Produções Amácio Mazzaropi, e passa não só a produzir, mas distribuir os filmes em todo o Brasil.
A primeira obra, a nova produtora é Chofer de Praça. Em 1959, é convidado por José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, mais conhecido como Boni, na época da TV Excelsior de São Paulo, a fazer um programa de variedades que fica no ar até 1962. Neste mesmo ano, começa a produzir um de seus filmes mais famosos, Jeca Tatu, que estreia nos cinemas no ano seguinte. Em 1961, Mazzaropi adquire uma fazenda onde inicia a construção de seu primeiro estúdio de gravação, que produziria seu primeiro filme em cores, Tristeza do Jeca, que foi também o primeiro filme veiculado na televisão pela Excelsior. Conquistando o prêmio de melhor ator coadjuvante para Genésio Arruda, melhor canção. 5 anos mais tarde, lança o filme O Corintiano, recorde de bilheteria no cinema nacional. Em 1972, é recebido pelo então presidente da República, o general Emílio Garrastazu Médici, ao qual pede mais apoio ao cinema brasileiro. Em 1973, produz Portugal Minha Saudade, com cenas gravadas no Brasil e em Portugal. No ano seguinte, começa a construir Taubaté, um grande estúdio cinematográfico, uma oficina de cenografia e um hotel para os atores e técnicos. A partir de então, produz e distribui mais 5 filmes para 1979. Seu 33º filme, Maria Tomba Homem, nunca seria terminado. Depois de 26 dias internado, Mazzaropi morre vítima de um câncer na medula óssea, aos 69 anos de idade, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Foi sepultado na cidade de Pindamonhangaba, no mesmo cemitério que seu pai já repousava. Nunca se casou, mas segundo declarações de seu filho André Mazzaropi, nutriu durante a vida um amor platônico pela apresentadora e amiga Hebe Camargo, deixando também 5 filhos adotivos: Périx Moreira, Pedro Francelino de Souza, nascido em 1959, faleceu em 2009, João Batista de Souza, nascido em 1953, faleceu em 1983, Carlos Garcia, nascido em 1942, faleceu em 2008, e André Luiz Mazzaropi. Vamos acompanhar mais um trecho do filme do Mazzaropi? Tá vendo que defunto tá morto? Essas cenas que você ouviu foi do filme Um Fofoqueiro no Céu, gravado em 1977. É a parte que o Mazzaropi aparece em espírito, vai no enterro dele próprio e acaba assustando todo mundo. Vamos seguir o programa com mais uma homenagem. Estão esperando a sua chegada. Fazem muitas noites que você só chega quando é madrugada. Fico lhe esperando com o coração
filho de Genaro Bezerra Martins e Antonieta Fescontini Bezerra. O cantor Pedro Bezerra, mais conhecido como Carlos Alexandre, nasceu em Nova Cruz e viveu toda a sua vida no bairro Cidade da Esperança, na zona oeste de Natal. A carreira de Carlos Alexandre começou em 1975, quando, ainda utilizando o nome artístico de Pedrinho, teve a sua primeira música gravada. Em 1977, foi batizado como Carlos Alexandre. O radialista Carlos Alberto de Souza levou-o para a RGE, pela qual gravou o compacto simples com as canções Arma de Vingança e Canção do Paralítico. Vendeu 100 mil cópias, seguindo seu grande sucesso, Feiticeira, com 250 mil cópias vendidas. No dia 30 de janeiro de 1989, o cantor se envolveu em um acidente na estrada estadual do Rio RN-093, que liga os municípios de Tangará e São José do Campestre, na região de Borborema, Potiguar, divisa das regiões Agreste com Trairi, do Rio Grande do Norte, quando havia saído de um show e seguia para sua casa em Natal. Na época, o cantor havia lançado recentemente o disco Sei, Sei. No seu repertório de sucessos, encontramos canções como Feiticeira, Cartão Postal, Sertaneja e A Ciganinha. O acidente aconteceu pelo simples fato de o cantor Carlos Alexandre ter dormido no volante. O Opala Comodoro, que o piloto dirigia na época, estava em alta velocidade. Carlos Alexandre tinha feito uma parada junto com sua equipe musical para tomar um lanche. Quem estava dirigindo até então era o motorista do carro e o genro de Carlos Alexandre. No entanto, o cantor pediu para assumir o volante do carro. O detalhe é que Carlos Alexandre não havia dormido esses dias fazendo shows. Em um descuido que ele teve na direção, o carro acabou caindo numa ponte de mais de 15 metros de altura. Com a pancada violenta, o cantor foi arremessado para fora do veículo, colidindo-se em cheio com uma pedra, morrendo na hora. Um cantor que tinha tudo para fazer grande sucesso, como fez antes da morte, mas infelizmente teve um fim trágico. Mas suas músicas ficaram na memória. Vamos relembrar um momento inesquecível do cantor Carlos Alexandre agora. Foi gravada no programa do Bolinha, o Clube do Bolinha, em 1983, a música Cartão Postal. Doc News.
E o Doc News termina agora. Para maiores informações, você acessa a Memory News no Facebook, curta nossa página, dê seu like, siga a gente nas redes sociais, também pelo Instagram e pelo Twitter. Dê seu like também nesse vídeo através do MemoryTube, nosso canal no YouTube. Não deixe de se inscrever. Acesse o nosso blog, memorynewsblog.blogspot.com, memorynewsblog.blogspot.com. Obrigado a todos que me acompanharam nesse Áudio Memory pelo do Doc News. É um prazer imenso estar com vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Fique ligado. Você acompanhou o Doc News. Aonde você estiver, a Memory News está contigo. Sempre. Um programa diferente de tudo que você já viu. Uma mistura especial de notícias que marcaram e se tornaram repercussão. Curiosidades e dicas de todos os tipos. Informação em tempo real, depoimentos e entrevistas com temas selecionados para agradar o mais variado público. Tudo isso e muito mais em vídeos, sonoras, locuções e áudios. Esse é o Doc News. Um novo conceito informativo que vai deixar você bem informado e por dentro de tudo que acontece nos dias de hoje e tudo que já aconteceu e que marcou época na sua vida. Na Memory News. Fique ligado, compartilhando a informação com você.